Bom dia, meus queridos alunos. Eu estou aqui com vocês com as questões revisionais para avaliação do sistema. Vou falar basicamente onde estão as respostas que vocês podem procurar. Não vou falar basicamente a resposta em si, eu vou dar pistas para vocês de onde vocês podem encontrar essas respostas. A nossa prova estava marcada, pelo menos ainda se encontra marcada para o próximo dia 28. Se vocês quiserem, a gente pode debater também esse assunto antes. Eu creio que eu abrangi tudo que poderia assim, servir de tema para essa avaliação. Então, esse vai ser o nosso primeiro videozinho de 10 minutos. Se não derem 10 minutos, nós vamos fazer outros. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível no meu canal do YouTube e eu vou passar os links tanto na nossa sala de aula como no positivo on. Então vamos para a pergunta número 1. O questionamento número 1 está assim: explique os fatores que levaram à instauração da Revolução Puritana. Nós estudamos isso em sala de aula, inclusive. Nós vamos pegar a apostila de vocês e vamos direto para a página 10. 9, página 10 de vocês. Está lá. A Revolução Puritana. Nós temos a figura central de Oliver Cromwell. A Revolução Puritana, ela teve duas características. Uma característica político-econômica, que é aquela questão dos burgueses lutarem por direitos políticos e também para que pudessem pagar menos impostos com relação à nobreza. Então, essa é a questão política, econômica. E temos também a questão religiosa. A elite da Inglaterra era anglicana, que é bem semelhante ao catolicismo pregado na época, ao passo que burgueses e a população mais pobre, eles eram puritanos e acreditavam naquelas questões, eles eram mais tradicionais, pegavam o lado mais tradicional da Bíblia. Então, houve, por um lado, a criação de um exército sob a liderança desse militar chamado Oliver Cromwell, contra os cavaleiros do rei. Então, nós tivemos aí uma guerra entre esses e foi vencido pelos comandados por Oliver Cromwell, ok? Então, esses foram os fatores que levaram à Revolução Puritana. Página 10, capítulo 1. Vamos para a questão número 2. Questão número 2 está assim: explique os fatores que levaram à instauração da Revolução Gloriosa. Então nós tivemos duas revoluções em poucas décadas na Inglaterra. A Revolução Puritana, que acabou por um certo período com a monarquia inglesa, colocando Oliver Cromwell, República de Cromwell, inclusive, ficou conhecida. E depois que o Cromwell morre, o sucessor dele não era competente e eles o tiraram do poder. Os nobres, quando tiram o filho do Oliver Cromwell do poder, isso se chama Revolução Gloriosa. Vamos para a página 13 da apostila. Página 13. Está aqui Revolução Gloriosa, para vocês darem uma olhada. Então nós temos o que aconteceu. Nós tivemos então a saída do filho de Oliver Cromwell do poder e foi dito na época, o rei que foi colocado no lugar se chamava Jaime II, só que a própria nobreza tramou com o genro do Jaime II, Guilherme d'Orange, para que retirasse Jaime II do poder. Olha só, é o próprio genro tramando a retirada do poder do seu sogro. O Guilherme de Orange então aceita e o Jaime II é retirado do poder. Só que o Guilherme de Orange ele não assume com poderes plenos.
quem passa a governar de fato a Inglaterra depois desse período é o parlamento, que obrigou o nosso querido Guilherme de Orange a assinar uma carta chamada de Bill of Rights. Ou seja, na Inglaterra o rei reina, mas não governa. Até hoje é assim. Nós temos a figura do primeiro-ministro na Inglaterra, que é eleito com voto popular, e a rainha é apenas uma figura decorativa. Então a Revolução Gloriosa acabou com aquele pequeno período da República de Cromwell, colocou no poder Guilherme de Orange, e ele assinou o Bill of Rights, que diminuiu o próprio poder. Poxa, mas o cara vai assinar um documento para diminuir o próprio poder? Nesse caso, ele nem rei seria, era o sogro dele que era rei. Aí ele preferiu ser um rei sem poder do que ser apenas o genro do rei. Ok? Próxima questão, então, é sobre a República de Cromwell. Temos aqui, principais características da República de Cromwell. Página 11 de vocês. Vamos voltar aqui. Página 11, vamos ampliar. A República Puritana ou República de Cromwell. O Oliver Cromwell, o que ele fez? Quando eles não eram governo, eles eram perseguidos pelos anglicanos. Né? Aqui nós temos uma imagem, inclusive, de Oliver Cromwell decepando a cabeça do rei. Eles eram perseguidos pelos anglicanos. Então, muitos deles tiveram que fugir para as 13 colônias. Né? Quando eles chegam ao poder, Oliver Cromwell inverte. Se eles eram perseguidos, eles viram perseguidores, só que agora dos anglicanos. Ele fechou a Câmara dos Lordes, que era onde ficava a nobreza, né? E ele fez um ato muito importante chamado Ato de Navegação. Vamos ver. Ato de Navegação de 1651. Qual que era a ideia? Era fazer com que os ingleses se tornassem o principal país do mundo na questão naval, superando a Holanda, que era o principal país nesse período sobre a questão naval. Ok? O Oliver Cromwell, então, ele quando morre, o filho dele chega ao poder, mas o filho dele era um incompetente e eles conseguem tirar do poder aqui, Ricardo Cromwell sai do poder. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Vamos dar uma subidinha aqui. Questão número 4 de vocês. Qual é o significado de iluminismo? Iluminismo, importantíssimo. Capítulo 2, página 17. Iluminismo, pessoal, é tirar as pessoas das trevas. Quando você quer ficar iluminado, você quer sair da escuridão. Só que é tirar das trevas, da ignorância. Hoje nós vivemos novamente as trevas da ignorância. Pessoas dizendo que não tem ninguém morrendo por coronavírus, pessoas negando a ciência, pessoas que dizem que a Terra é plana, pessoas que ficam aí batendo em médico no meio da rua, pessoas que negam a razão. Então nós estamos vivendo as trevas novamente. O iluminismo surgiu no século XVIII na França com o intuito de tirar as pessoas da ignorância. Então esses caras conseguiram tirar as pessoas da ignorância no século XVIII e hoje, no século XXI, muitos estão na ignorância novamente. A ideia deles era aliar razão com ciência. Ok? Então o iluminismo é isso, é tirar as pessoas dessa ignorância, achar que tudo se resolve com base na fé. É óbvio que a gente tem que ter fé, mas a fé sem o pensamento racional, ela também fica incompleta. Então a gente tem que pensar que nós temos que ter Deus, com certeza, nós temos que ter nossa fé, mas a gente tem que acreditar também na questão científica, a gente não pode negar isso. Então surgiu diversos filósofos espetaculares na França nesse período e que influenciam em nossa vida até hoje sem a gente saber. Nós vamos falar sobre cada um desses filósofos mais para frente, no nosso próximo vídeo.
provavelmente. Um abraço.